aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Jane do blog Sem Versos e hoje eu vim falar sobre um livro que eu simplesmente não gostei, que é O Amor é um Cão dos Diabos, do Charles Bukowski. Gente, eu tô no impasse com esse livro porque assim, eu vi algumas resenhas, eu vi que não tem tantas resenhas desse livro no YouTube, mas eu fiquei meio assim com esse livro porque assim, é um livro de poemas do Charles Bukowski, que eu nunca tinha lido um livro de poemas dele, né? Eu conhecia os poemas, alguns poemas dele, e inclusive eu gosto bastante, só que quando eu fui ler esse livro eu fiquei tipo, what? Assim, explicando primeiramente, o livro que eu li dele, que tem resenha aqui no canal, é do Pup, que é um livro fictício, de ficção. É um livro que eu gostei bastante pela escrita e tal, eu pude conhecer um pouco do jeito que ele escreve, assim, e até então eu gostava bastante. E eu fui ler esse livro, na verdade eu não gostei, tipo, eu fui procurar resenhas pra ver o que o povo falava desse livro e eu fiquei, tipo, muito surpresa. Eu fiquei muito surpresa porque só falavam bem desse livro e eu não entendi nada porque tudo que eu vi problema nesse livro. Assim, quem conhece o Charles Bukowski sabe que ele é um velho safado, tanto que o apelido dele é Velho Safado, só que, tipo, eu não achei que o livro de poemas dele seria tão ruim. Eu estou aberta a novas opiniões, tá? Só pra entender melhor, mas o que eu li eu não gostei. Quem conhece ele sabe que ele tem uma linguagem bem pejorativa e, tipo, esse livro não é diferente. Não tem nada de rimas e eu achei os poemas dele muito vagos. Diz que é meio que um diário dele esse livro, mas eu não sei. Ele foi considerado por um dos maiores escritores, um dos melhores livros de poemas, então assim, eu vi que tem alguma coisa errada aí, né? Primeiro, uma coisa que eu notei bastante nesse livro é que ele cita bastante o Ernest Hemingway, que é o cara que escreveu O Velho Mar. Eu estudei esse livro na faculdade. Então, ele cita muito, muito, muito. Diz que é uma influência dele, uma grande influência dele como escritor. Eu vou ler um poema pra vocês que tá no livro, só pra... E, tipo, todos os poemas dele que contém esse livro são todos nesse mesmo nível, só pra vocês terem uma ideia. A noite em que trepei com o meu despertador é o título do poema. Certa vez, passando fome na Filadélfia, eu ocupava um quartinho. Caía a tarde e a noite chegava, e me postei junto à janela no terceiro andar, no escuro, e olhei para uma cozinha que ficava no outro lado do segundo andar. E avistei uma bela garota loira abraçar um jovem e ali beijá-lo, com o que parecia ser fome, e fiquei parado a olhá-los até que se separassem. Então, dei meia volta e acendi a luz do quarto. Vi minha cômoda e suas gavetas e meu despertador sobre ela. Peguei o relógio e o levei para a cama comigo. Trepei com ele até que os ponteiros caíssem fora. Depois, saí e vaguei pelas ruas até sentir meus pés se encherem de bolhas. Quando voltei, fui até a janela e olhei para baixo e lá para o outro lado, e a luz na cozinha deles estava apagada. É só isso. Eu achei muito vagos os poemas, cara, sem sentido nenhum. Enfim, tem outro poema, ó, presta atenção. Antes de eu falar disso, eu achei que os escritos dele tem muito racismo, machismo, ele trata as mulheres como objeto e pedofilia. Eu vou ler mais um poema pra vocês que mostra isso. Ela está lá em cima vendo meu médico tentando conseguir umas pílulas para emagrecer. Ela não é gorda,
Precisa do barato? Sigo até o bar mais próximo e espero às 3h20 da tarde, de uma terça-feira. Eles têm uma dançarina. Há apenas um outro cara no bar. Ela faz seus passos, olhando-se no espelho, parece uma macaca escura coreana. Enfim, vamos ler mais um. Eu não marquei o nome do poema desse próximo, mas olha. E comecei a me tocar, esse já tá no meio do poema, só para ser mais rápida. Tem uns poemas dele que são muito compridos, então não tem como ler inteiros. E comecei a me tocar. Um pouco antes do ônibus dela aparecer, cheguei ao orgasmo. Senti o cheiro do meu esperma, sua umidade em meu calção e cueca. Era um ônibus branco e feio e a levou embora. Esse poema trata simplesmente de uma mulher que está esperando no ônibus, ou no ponto do ônibus, e ele começa a se masturbar sem ela ver. Então, assim, cara, sem condições. Tem outro poema que eu não anotei aqui, mas que ele fala sobre garotas de 13 anos e ele começa a sexualizar as garotas que também estão esperando no ponto de ônibus, esperando o ônibus da escola, e ele começa a sexualizá-las e eu fiquei tipo, cara, esse foi o ápice, entendeu? Eu li inteiro esse livro só pra ter certeza, assim, que eu, sei lá, não tava alucinando, mas... Cara, sem condições. Eu juro que eu não entendi essas pessoas que falaram que gostaram desse livro. Tem gente que eu sigo que gosta muito do Charles Bukowski, tem como autor favorito. E eu juro que eu não entendo, gente. Acho que vocês leram esse livro erradíssimo. Acho que leram esse livro de uma maneira muito errada. Eu conheço o Charles Bukowski. Conheço, né? Aquela íntima. Conheço a história dele, o jeito que ele escreve. Sei que ele é um cara assim que não tem nada de glamuroso nos poemas dele, nos escritos dele. Mas, cara, tem umas coisas muito problemáticas que me fez decepcionar muito com esse livro e ele como autor, assim. Porque imagino que tenha mais coisas que ele escreveu que sejam mais problemáticas também. Então, assim... Eu não sei, né, porque eu tô falando em decepção. Me decepcionar com um cara que, tipo, velho safado, né? Tem o apelido de velho safado. Mas eu não achei que seria tanto. Enfim. Nesse livro ele fala também sobre bater em mulheres. Ele fala... Tem um cara que chega e fala que ele tem que espancá-las porque é isso que elas gostam. E ele chega e fala que, tipo, ele não é desse tipo, que ele não gosta de bater em mulher. Uma coisa assim, sabe? E eu fiquei tipo, cara, nada a ver esse livro, foi o pior livro que eu li na minha vida, cara. Eu não sei, eu me decepcionei muito dele como autor, assim, nesse livro. Eu acho que continuo preferindo os livros de ficção. Eu preciso ler mais, inclusive, mas eu não sei, eu me decepcionei muito dele como autor nesse livro. Não sei se eu tenho vontade de ler outra coisa. E é isso, pior livro que eu já li na minha vida, não recomendo. É um livro curto, tem acho que 300 páginas, alguma coisa assim, mas não recomendo. Então é isso, pessoal. Caso alguém tenha uma opinião contrária, comenta aí que a gente vai discutir, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo!